Capítulo 20, trinômio do segundo grau. Essa não é a primeira vez que você estuda isso aqui, né? Porque você lembra que tem o capítulo 13, que fala sobre equação do segundo grau, e o capítulo 17, que fala sobre inequação do segundo grau. Então, quase todos os tópicos aqui sobre esse assunto você já conhece. Primeira coisa aqui, nós temos uma expressão x² mais 8x mais 12 igual a zero. Aqui está diferente, né? Aqui está faltando igual a zero. E aqui está diferente também. Tem um y igual a isso aqui. Apesar da expressão envolvida ser a mesma. Essas três coisas aqui são coisas diferentes. Essa primeira é o que a gente chama de equação do segundo grau. A equação do segundo grau é uma expressão algébrica que tem um polinômio do segundo grau. Ela pode ter termos algébricos dos dois membros da equação, ou então pode estar igualada a zero. Ou seja, tudo foi passado para o primeiro membro. Note que uma equação nada mais é que uma afirmação. Eu estou afirmando que essa expressão é igual a zero. E essa afirmação é verdadeira ou falsa? Bom, claro, a gente quer que ela sempre seja verdadeira. O que é resolver uma equação? Resolver a equação significa achar os valores de x que tornam isso aqui uma verdade, uma expressão verdadeira, né? Ou seja, quais são os valores de x que fazem com que isso aqui seja realmente igual a zero? Porque se você colocar qualquer valor de x aleatório aqui, isso aqui nem sempre vai ser verdade, mas você quer que seja verdade. Senão não seria uma solução da equação, né? Ficaria uma equação errada. Bom, então como é que a gente acha valores de x que fazem com que isso aqui seja realmente igual a zero? Isso se chama resolver a equação, né? E você sabe que você pode resolver isso aqui de várias formas. Por exemplo, usando a fórmula quadrática, cálculo delta, etc, né? Você também pode resolver por soma e produto. Ó, vou fazer por soma e produto. Quem são os dois números que multiplicados dão 12 e somados dão 8? Soma 8. E produto 12. Quem são esses dois números? Esses dois números são 6 e 2. Né? A soma deles dá 8 e o produto dá 12. Agora você só tem que ver a questão do sinal. Nesse caso aqui, as raízes têm o mesmo sinal, porque isso aqui é positivo. E qual é esse sinal? É o sinal contrário ao termo em x. Então as raízes são menos 6 e menos 2. X é igual a menos 6. Ou então x é igual a menos 2. Você pode resolver, você pode colocar a resposta dessa forma, ou então você pode escrever assim. O conjunto solução é o conjunto que tem os números menos 2 e menos 6. Ou seja, é o conjunto dos valores de x que fazem com que isso aqui seja verdadeiro. Agora nós temos aqui uma outra coisa, né? A gente tem apenas x² mais 8x mais 12. Tá, mas eu estou dizendo que isso aqui é igual a zero? Não, eu só coloquei isso aqui. x² mais 2x mais 12. O que isso quer dizer? Olha, isso aqui é uma expressão algébrica. Aqui não é exatamente uma expressão algébrica. Você tem aqui uma afirmação de que essa expressão algébrica é zero. Isso é uma afirmação. E essa afirmação, para que seja verdadeira, o x tem que ser um desses dois valores aqui. Agora aqui você tem apenas uma expressão algébrica, né? Uma expressão algébrica pode ter qualquer valor numérico, não, depende das variáveis que você colocar, né? Por exemplo, se você fizer x igual a zero, essa expressão algébrica vai ter um valor numérico, daria quanto? 12. Se você fizesse x igual a 1, essa expressão algébrica teria um outro valor numérico, daria quanto? Isso aqui ia dar 8. 8 mais 12, 20, com 1 ao quadrado, que dá 1, daria 21, outro valor diferente, né? Se você tiver, por exemplo, x igual a menos 3, você teria um outro valor. Seria 9 menos 24 mais 12. Isso aqui daria menos 12 mais 9 daria menos 3. Quer dizer, a princípio, cada valor de x que você
atribui, você não sabe qual é, né? Você vai encontrar um valor diferente para essa expressão algébrica. O que mais que a gente pode falar sobre essa expressão algébrica? É uma expressão algébrica do tipo racional, que ela não tem raízes, você não tem a variável em raiz, né? E ela é do segundo grau. Isso aqui recebe um nome especial. Isso aqui é um polinômio. E além do mais, como é um polinômio do segundo grau, a gente dá um nome especial, né? O polinômio do segundo grau, ele pode ter até 3 termos. O termo do segundo grau, o termo do primeiro grau e o termo do grau zero, né? O termo independente. Então a gente chama isso aqui de trinômio, porque tem 3 termos, né? É um trinômio do segundo grau. Trinômio do segundo grau. Bom, mas chega desse negócio de nomes, né? Que senão você começa a arrumar negócios polêmicos. Por exemplo, se eu não tiver esse 12 aqui, ele é um trinômio, ele é um trinômio do segundo grau com esse parâmetro aqui igual a zero. Tá, mas o que é importante é que isso aqui é uma expressão algébrica sozinha, tá? Agora, quando você tem isso aqui é uma afirmação também, desse tipo aqui, né? Essa parte é uma expressão algébrica, é um trinômio do segundo grau. Agora, aqui eu estou dizendo que essa outra variável, aqui eu tinha uma variável só, x, né? Isso aqui é uma afirmação de que esta outra variável y é igual a uma expressão que depende apenas da variável x, né? A gente tem aqui 2 variáveis, x e y, elas estão relacionadas através dessa igualdade. Ou seja, o x, aqui o x podia assumir qualquer valor. Aqui não, né? Só esses valores fazem com que isso aqui seja verdadeiro. Aqui o x pode ter qualquer valor. Aqui o x também pode ter qualquer valor e o y também. Só que o y vai depender de x, né? Digamos assim, a gente tem 2 variáveis, só que uma variável depende da outra. Você podia ter uma expressão com 2 variáveis totalmente independentes. Por exemplo, você podia ter isso aqui, ó. xy mais x mais y. Isso aqui é uma expressão com 2 variáveis e elas são independentes. Eu posso botar qualquer valor de x e y aqui que não tem nenhuma implicação, né? Agora aqui não. Aqui quando você coloca um valor de x, acabou. O y está determinado. Você não pode colocar qualquer y, né? Só vai existir um y para cada x que você coloca. Então, de certa forma, a gente poderia dizer assim matematicamente, o y é função de x. O y depende do x. Você não pode botar qualquer y aqui. Da mesma forma como quando você colocasse um determinado y, aí o x você não vai poder colocar qualquer x. Somente valores de x que satisfazem isso aqui. Então a gente fala que um é função do outro. O mais comum nesse tipo de expressão é você variar livremente uma das variáveis, por exemplo, o x, e aí a outra variável ela vai ser determinada dependendo do x que você colocar. Então a gente escreveria o seguinte, a gente diz que y é função de x. A gente falaria isso aqui matematicamente, isso aqui, ó. Y é f de x. E esse f de x, nesse exemplo, é isso aqui. X ao quadrado mais 8x mais 12, tá? E a gente dá ainda mais um nome para isso aqui. A gente chama isso aqui de função do segundo grau ou função quadrática. Tem todos esses nomes aí, todos esses detalhes. Se bem que quando a gente olha isso ou isso ou isso, considera coisas semelhantes, né? Mas não é bem assim. Aqui é a expressão sozinha. Aqui é uma equação. Isso aqui é a mesma coisa que falar que o x vale menos 2, ou então menos 6. É um desses dois.
E aqui é a mesma coisa que você dizer que você tem uma quantidade y que varia de acordo com essa quantidade x que você tem. Cada valor diferente para essa grandeza x, você vai ter uma grandeza y com um valor determinado. O que é trinômio do segundo grau? Trinômio do segundo grau é essa expressão. Isso é um trinômio do segundo grau. Agora, o que é uma função do segundo grau ou função quadrática? É isso aqui. E esse outro aqui você sabe, é uma equação do segundo grau. Essas coisas todas estão relacionadas. De um modo geral, a gente representa a função do segundo grau por uma fórmula como essa aqui, né? F de x é igual a ax ao quadrado mais bx mais c. E esse f de x você pode chamar de y. Esses parâmetros aqui, A, B e C, são os coeficientes dessa função do segundo grau. E claro, esse A, B e C, eles têm lá um método de calcular raízes usando aquela formulinha. Menos B mais ou menos raiz de B2 menos 4AC sobre 2A. Você vai usar isso. Mas se a gente tiver que representar genericamente uma função do segundo grau, a função do segundo grau, f de x é igual a isso aqui, ela tem essa fórmula, e um detalhe importante é que esse a aqui ele não pode ser zero, porque se o a for zero, ela deixa de ser do segundo grau, né? Se o a for zero, esse termo vai sumir, você vai ficar apenas com bx mais c. Bx mais c não é função do segundo grau, é uma função do primeiro grau, né? Então você não pode ter o A igual a zero. O A tem que ser diferente de zero. O B pode ser zero, o C pode ser zero, mas só o A aqui não pode. Por exemplo, aqui eu coloquei duas funçõezinhas aqui do segundo grau. Ó, f de x igual a 4x ao quadrado mais 5x mais 6. Isso aqui é uma função do segundo grau. A gente vai mexer com o gráfico dela já, né? Tem que traçar o gráfico, saber desenhar o gráfico. Você já sabe que o gráfico vai ser uma parábola, né? Função do segundo grau, ela tem um gráfico que é uma parábola. Você tem aqui os eixos x e y. O gráfico vai ser sempre uma parábola. Nós vamos analisar esse gráfico já. Esse capítulo, ele é mais voltado a analisar o gráfico da função do segundo grau. Aqui a gente tem uma outra função do segundo grau, f de x é igual a menos 3x2 mais 2x mais 9. Lembrando que o termo em x ao quadrado é obrigatório, tem que ter. Os outros termos não, porque os outros dois coeficientes podem ser zero. Então você poderia, por exemplo, ter um negócio assim, ó, f de x é igual a x ao quadrado menos 8x. Pode ter, você não tem o terceiro termo aqui, né? O termo independente. Você poderia ter alguma coisa assim, f de x é igual a 2x ao quadrado menos 5. Você não tem o termo em x, né? E você poderia até ter, num caso extremo, apenas o termo do segundo grau. F de x é igual a 7x2, por exemplo. Você não tem o B e nem o C, né? Ambos são zero. Mas o termo em x ao quadrado você tem que ter, ele é obrigatório. Senão ela não é função do segundo grau. Agora aqui um outro conceito, o que são zeros do trinômio? Vamos falar mais genericamente, o que são zeros de uma função? Eu vou fazer uma função maluca aqui qualquer, ó, essa função aqui. Digamos que isso aqui seja o gráfico dessa função, tá? Vamos botar aqui os eixos x, y. O que são os zeros de uma função? São os valores de x que fazem essa função virar zero. Nós temos aqui 3 valores de x que fazem essa função virar zero. Ou seja, anulam a função, né? São os valores de x que fazem com que o y dê zero. Ou seja, são os pontos onde essa função, onde o gráfico dessa função corta o eixo x. Quando corta o eixo x, o valor correspondente a y é zero, né? Porque aqui é a origem. Aqui a gente tem y positivo, aqui a gente tem y negativo, e aqui é o y igual a zero. Então, o y não é o f de x, então você teria o f de x igual a zero. Esses valores de x correspondentes são os zeros da função. Ou as raízes da função, é a mesma coisa.
Então isso que a gente está falando aqui para a função do segundo grau vale para qualquer função. Ó, os zeros do trinômio, no caso particular, são os valores de x que fazem com que o valor numérico desse trinômio seja zero. Também são chamados de raízes desse trinômio, tá? Como é que você acha esses valores de x? Eles são as soluções da equação do segundo grau que você obtém quando você iguala a zero. Olha aqui um exemplo, isso aqui vai ficar bem claro. Você tem aqui uma determinada função do segundo grau. F de x é igual a x ao quadrado mais 10x mais 16, tá? Isso aqui é uma função do segundo grau. Essa função dada por essa fórmula aqui. O que é o trinômio do segundo grau? O trinômio é isso aqui, ó. Esse é o trinômio. Claro, quando você fala que uma função tem a fórmula de um trinômio do segundo grau, você tem aqui então uma função do segundo grau. Tá, como é que eu acho as raízes então desse trinômio? Você vai pegar essa expressão aqui e vai formar uma equação igualando isso aqui a zero. Então você vai fazer isso aqui, ó, x ao quadrado mais 10x mais 16 é igual a zero. Essa equação saiu de onde? Essa equação é auxiliar, eu preciso dela para responder isso aqui, ou seja, quem são os zeros. Tá, então, isso aqui é uma coisa, isso aqui é outra. Isso aqui é uma equação do segundo grau auxiliar que eu criei somente para encontrar os zeros do trinômio. Então você pega isso aqui igual a zero, acha essas raízes. Quem são essas raízes? Vamos fazer de cabeça aqui? Soma e produto? Ó, produto 16 e soma 10. Quem são eles? 2 e 8. Sinal é o mesmo, né? Porque aqui é positivo, eles têm o mesmo sinal. E é o sinal contrário ao do coeficiente b. Então é menos e menos. Então as duas raízes deste trinômio são essas raízes aqui. Raízes. São menos 2 e menos 8. Apenas adiantando, essa parábola aqui seria uma parábola que corta o eixo x em dois lugares. Aqui em menos 2 e aqui em menos 8. As raízes do trinômio são os pontos, os valores de x, onde essa parábola correspondente ao trinômio corta o eixo x. Essas então são as raízes ou zeros do trinômio. Isso é importantíssimo, isso aqui é muito explorado nas questões sobre isso. Uma das coisas que nós vamos fazer com o trinômio do segundo grau é desenhar o seu gráfico, tá? Esse gráfico é desenhado sobre um sistema de eixos perpendiculares, x e y. Por exemplo, digamos que eu tenho aqui duas grandezas. Em vez de x e y, eu vou chamar de tempo. Você vai ser o tempo. E aqui, ao invés de y, eu vou chamar de espaço. Vamos chamar de S, que em inglês é space, a gente costuma usar S, né? Vamos usar o S, mas vamos escrever em português, espaço. Imagina o seguinte, você tem uma determinada estrada e aqui você tem o quilômetro zero dessa estrada, tá? Digamos que às 0 horas você esteja exatamente aqui no quilômetro zero. Aí você começa a andar para lá e aqui a quilometragem aumenta, tá? Então digamos que você chegue no quilômetro 100 dessa estrada depois de 2 horas. E aí você fica parado aqui. Parou para fazer um lanche. Então você parou ali às 2 horas. Você ficou ali 1 hora. Só para ficar com o número redondo. Você ficou 1 hora ali. Você fez um lanche, foi no banheiro e tal, bateu um papo furado. Tá. Você ficou de 2 a 3 horas. E você ainda está no mesmo lugar, no quilômetro 100. E aí, às 3 horas, você começou a andar novamente. Aliás, aqui você andou 100 quilômetros em 2 horas, Muito lento, né?
vamos andar mais rapidamente nesse carro. Você andou a 50 km por hora, vamos andar mais rapidamente. Digamos que então, que uma hora depois, você esteja no quilômetro 200. Você chegou às 4 horas nesse quilômetro 200. Certo, você tem aqui duas grandezas independentes envolvidas. Você tem o espaço e o tempo. Você pode enxergar o espaço facilmente, né? É uma grandeza, você pode representar no eixo dos números reais. O espaço é a quilometragem da estrada. Você até enxerga quilômetro 0, quilômetro 1, aqui quilômetro 100, quilômetro 200. E o tempo você não enxerga, mas você tem como enxergar pelo relógio, né? Então você vê ali, meia-noite ou 0 horas, você tem 1 hora, 2 horas. Você enxerga essas duas grandezas. Agora, você, nesse sistema de eixos perpendiculares, você pode marcar essa situação aqui, porque você tem aqui o tempo que o teu relógio marca e você tem aqui o espaço que você vê lá na plaquinha de quilometragem da estrada. Então eu vou marcar aqui os pontos correspondentes a essa situação. Por exemplo, às 0 horas eu estava no quilômetro 0, então eu vou marcar isso aqui, ó. 0 horas seria o 0 aqui no eixo do tempo, né? Seria aqui. Eu estava no quilômetro 0. Quilômetro 0 da estrada é aqui, ó. É o 0 desse eixo. Então eu estava exatamente aqui, ó. Às 0 horas, eu estava no quilômetro 0. Depois, às 2 horas, vamos marcar aqui. Aqui seria 1 hora, 2 horas, 3 horas, 4 horas, tá? Ó, 1 hora, 2 horas, 3 horas, 4 horas. Bom, às 2 horas eu estava no quilômetro 100. Vamos marcar aqui. Vamos marcar aqui o quilômetro 100. Aqui o quilômetro, tem que ser o dobro, né? Então o quilômetro 200. Aqui é o quilômetro 300. Tá. Então, às 2 horas eu estava no quilômetro 100. Então vamos marcar aqui. Às 2 horas eu estava no quilômetro 100. É claro que quando você marca no gráfico, você faz uns pontinhos para indicar que isso aqui corresponde a 2 horas e isso aqui corresponde a 100 quilômetros. Certo? E aí você ficou parado. Você continuou no quilômetro 100 até as 3 horas. Você fez a sua parada, né? Então você continua no quilômetro 100 até ali. E é claro, você marcaria esse pontinho aqui também. Isso aqui é uma questão boba de matemática, né? Mas você vai fazer muito isso aqui quando você estiver estudando física, né? Física antigamente era dado só no ensino médio, mas hoje em dia eles ensinam também um pouco no ensino fundamental. Então é isso aqui, às 3 horas ele continua no quilômetro 100 e aí ele começa a andar. Até que às 4 horas, ele andou mais rápido, né? Até que às 4 horas ele chegou no quilômetro 200. Andou mais rápido, é? É, porque ele andou mais rápido sim, porque ele fez 100 km em 2 horas. Agora ele fez mais 100 km em 1 hora. Ele andou mais rápido sim, 100, 200. Então vamos marcar aqui às 4 horas. Ele estava no quilômetro 200. Seria isso aqui. Bom, e eu não estou errado em afirmar que entre 2 e 3 horas ele continuou no mesmo lugar, né? Ele não falou isso? Ele fez uma parada, ficou 1 hora parado aqui no quilômetro 100. Então, durante esse período de tempo, ele ficou no quilômetro 100, no espaço 100. Então, se a gente traçar um gráfico de espaço em função do tempo, a gente tem aqui uma reta nesse gráfico. E ainda, supondo que ele andou nesse trecho e nesse trecho com velocidade constante, ou seja, num determinado intervalo de tempo ele anda sempre a mesma distância, né? Tantos quilômetros por hora. Então a gente faria isso aqui, ó. A gente ligaria esses 2 pontos para completar o gráfico. Ligaria esses 2 pontos aqui, supondo que ele fez velocidade constante. Agora, detalhe importante.
O que significa fisicamente um ponto desses aqui? É uma coisa que você enxerga? Não, na verdade, fisicamente aqui não tem nada. O que você tem é um relógio marcando tempo e você tem lá as plaquinhas da estrada que marcam o quilômetro. Por acaso o carro também tem lá um quilômetrozinho que vai marcando. Você tem apenas essas duas grandezas. Aqui não existe nada, mas você está marcando esses pontos. O que são esses pontos? São uma abstração matemática. É como se fosse uma enorme tabela de números. Nesse instante eu estava nesse quilômetro, nesse outro, nesse quilômetro, nesse outro, nesse quilômetro. É isso, é uma tabela de lugares onde você estava naqueles horários. Mas fisicamente não existe isso. O que você existe é o tempo que está passando e você tem também o quilômetro que vai mudando. Isso aqui nada mais é que uma informação matemática. O gráfico da função é uma informação matemática. Ela só existe dentro da nossa cabeça. Tá? Então, você tem aqui um sistema de eixos perpendiculares que está marcando duas grandezas físicas, tempo e espaço. Só existe grandeza física aqui nesses eixos. No meio dos eixos não existe nada. Mas você usou esse espaço para representar uma informação matemática que só existe dentro da nossa cabeça. É diferente. Você pode ter situações em que você tem eixos perpendiculares indicando outra coisa. Por exemplo, digamos que isso aqui seja o chão e você está aqui nesse ponto. Aqui é o chão. E aí você joga uma bola. Essa bola vai fazer isso aqui, ó. Você sabe que quando você lança um corpo qualquer num planeta, nós estamos num planeta, mas isso vale para qualquer planeta, aquele corpo, quando é jogado, ele vai descrever uma trajetória parabólica, né? As leis físicas que regulam esse movimento, elas resultam numa função do segundo grau. E digamos que você tem aqui um eixo imaginário para medir a altura dessa bola. Então você muito bem pode ter isso aqui. Você pode ter aqui o X representando a distância que essa bola já andou na horizontal, né? É como se você tivesse aqui o sol iluminando e você está vendo onde está indo a sombra. E digamos que você tem esse outro eixo aqui para medir a altura que está essa bola. Então, num determinado instante, essa bola está aqui, está no meio dessa trajetória. Você vai ter a sombra da bola nesse ponto, aqui nesse ponto, e você vai ter a altura da bola, é essa altura, que é a mesma altura que está aqui representada nesse eixo. Observe que aqui, lá no outro problema, nós só tínhamos duas grandezas físicas. O tempo e a quilometragem. E o que tinha aqui no meio era inexistente, era uma abstração matemática. Aqui é outra coisa. Aqui agora, porque o que acontece? O tempo é uma grandeza unidimensional. O quilômetro na estrada também é uma grandeza unidimensional. Agora você está em duas dimensões. Você tem aqui uma posição dessa bola que é bidimensional, ela tem duas posições. Você, para falar o exato ponto onde ela está, você tem que falar qual é a distância aqui e qual é a distância aqui. Ah, não é tridimensional? É tridimensional sim, mas a gente está considerando aqui apenas um plano. Claro que esse movimento aqui vai estar contido num plano, tá? Eu desenhei só esse plano aqui. Eu não desenhei a distância, porque a bola não anda para os lados. A bola só vai andar para frente, para cima e para baixo. Uma vez que você taca, ela não vai para os lados. Então a gente usa apenas duas dimensões. Nesse caso aqui, nós temos um sistema de eixos também. São eixos perpendiculares também, só que o número, a grandeza que você está representando, ela usa dois desses números, duas dimensões. É uma grandeza bidimensional, né? Então eu uso um sistema de eixos também e está representando uma grandeza bidimensional.
Então, nota como é uma coisa completamente diferente, né? Agora, sai da física, esquece a física, esquece esse negócio de espaço, tempo, velocidade e pensa só na matemática. Quando você escreve que f de x é igual a x2 mais 2x mais 1, o x e o y não são unidades físicas, não são tempo, espaço, velocidade, nada disso, são números. O x é um número e o y é um número. Então, o que você tem nesse caso? Olha aqui, se você tiver, por exemplo, y é igual a x ao quadrado menos 3x mais 5. Você pode representar um gráfico disso aqui? Sim, posso traçar um gráfico disso. O x é um número real e o y também é um número real. Ele pertence também aos reais. X e y são números reais. Então, observe, você tem aqui duas grandezas. A grandeza x existe, a grandeza y existe. E o que é isso aqui que está entre esses eixos? Isso aqui não é nada, isso aqui não existe fisicamente, digamos. Mas você pode usar isso aqui para fazer uma representação matemática de alguma coisa, de uma informação que é qual é a relação que tem entre o x e y. Então, essa parte só existe na nossa cabeça, né? Então, por exemplo, se eu tiver o x valendo 0, quanto vai dar o y? 5. Então, eu vou marcar aqui. X igual a 0, y igual a 5. Então, eu vou marcar esse ponto aqui, que é o ponto 0,5. 0,5. Esse ponto indica que quando o x for 0, o y correspondente vai ser 5, tá? E se eu tiver, por exemplo, o x igual a 1, se eu tivesse x igual a 1, então quando você tiver o x igual a 1, o y vai dar 3. Então esse ponto aqui vamos chamar de ponto 3,0. Opa, 3,0 não, 1,3. 1,3. Então são pontos que você marcou que relacionam o x e o y de acordo com esta lei matemática. Eu posso fazer aqui agora o x igual a 2. X igual a 2, isso aqui vai dar 4 menos 6. 4 menos 6 vai dar menos 2. Menos 2 com mais 5 vai dar 3. Então, quando x for 2, o y vai dar 3 também. Que coisa interessante, né? Mesmo valor. Se você fizer isso para todos os valores de x, você vai encontrar isso aqui, ó. Você vai encontrar um gráfico que se chama parábola. Essa parábola existe fisicamente? Não, essa parábola é matemática. Ela existe na nossa cabeça, né? É uma abstração. O que você tem é que você tem uma grandeza x, que você pode imaginar que pode ser qualquer coisa, como tempo ou distância, não importa. Você tem aqui um x e você tem uma outra grandeza y, que depende de x de acordo com essa fórmula. Se você colocar todos os valores possíveis de x, você vai achar os valores de y correspondentes. E se você pegar todos esses valores e marcar como pontos nesse gráfico, você vai encontrar o gráfico da parábola. Esse é o significado do gráfico de uma fórmula, de uma equação, de uma função qualquer. Então a gente falaria de um jeito mais matematicamente preciso. Isso aqui é o gráfico da função. Que função é essa? Y igual a f de x. No caso, o f de x é uma função do segundo grau, que a gente sabe que é isso aqui, ax2 mais bx mais c. Alguma coisa desse tipo aqui, tá? Então isso aqui é o gráfico dessa função. O conjunto de pontos relacionados x e y que obedecem a essa fórmula aqui. Bem, então nós vimos agora dois exemplos de uso de sistemas de eixos perpendiculares. A gente viu aquele caso que o sujeito estava aqui e chutou uma bola. A bola fez isso aqui. Observe que você tem aqui uma coisa real que você pode enxergar, né?
Então a gente pode estipular o uso de dois eixos, x e y, onde o x é a distância na horizontal e o y é a altura que a bola chegou. Então você teria, num determinado instante, a bola estaria nessa posição horizontal, quer dizer, a distância, né, de uma sombra. Se tivesse uma sombra sendo projetada aqui, você veria a sombra da bola aqui. E esse outro y representa a altura que a bola está. Então são coisas reais que você enxerga. Então tem eixos coordenados aqui, eixos perpendiculares. E você tem uma outra situação que você pode ter também, é quando você tem duas grandezas que são unidimensionais. Por exemplo, o tempo é uma grandeza unidimensional, que você nem enxerga, você vê ele no relógio. E uma outra grandeza unidimensional seria o espaço, seria a quilometragem da estrada. Observe que quando você fala que um carro está num determinado tempo, ele está numa posição da estrada, você pode ter um gráfico assim, né, variando, ele parou, andou, parou, andou. O que acontece? O que você tem aqui é uma abstração, isso aqui não existe. O que existe é a quilometragem e o tempo. Aqui não existe nada. Isso aqui, esse gráfico, existe só na nossa cabeça, né? É uma forma de você guardar a relação entre o espaço e o tempo. Então isso aqui é uma abstração matemática. Aqui não, é uma coisa que você até vê, é a trajetória da bola, né? Se a bola tivesse iluminada, se fosse possível, você veria uma luz andando. Pois é, o que acontece quando você tem funções na matemática? Essas funções, dependendo da situação, podem ser desse tipo ou desse tipo, mas as duas usam eixos perpendiculares. Vamos colocar aqui, por exemplo, o caso da função do segundo grau. Vamos pegar uma função do segundo grau aqui. Y é igual a x ao quadrado menos 3x menos 4. Então você observe o seguinte: suponha que o x e o y são duas variáveis, né, reais. Então vamos falar assim: o x é um número real e o y também é um número real. E digamos assim, o x é a variável independente, ela pode assumir qualquer valor. E o y é uma variável dependente, tá? Ela não pode assumir qualquer valor, ela está vinculada a essa. Ou seja, o y é função de x. A gente escreveria isso assim: y é função de x. E a gente pode representar essa relação entre x e y num gráfico como esse aqui. Então vamos colocar aqui um gráfico para representar o x, que é um número real. Então a gente diria, isso aqui é o eixo dos reais, aqui seria a origem dos reais, seria o zero, né? X igual a zero, o x positivo e o x negativo. E vamos fazer um outro eixo real. Seria um eixo para representar a variável y. E vamos colocar ele perpendicular. Isso aqui então é um outro eixo perpendicular a esse para representar o y, que também é um número real. Esse ponto aqui a gente chama de origem, é quando você tem o x valendo zero e o y valendo zero também. Então vamos dizer, o que existe nessa figura? Existe isso e existe isso. Aqui não é nada, aqui é um vazio. Você tem os números reais aqui que ocupam uma reta, é unidimensional. E você tem os números reais aqui que é uma outra reta, que é unidimensional. Esse espaço vazio a gente vai usar para representar uma abstração matemática que só existe na nossa cabeça. É o quê? É mostrar a relação entre o x e y. Mostrar que existe uma correspondência, que aquele x corresponde àquele y. Por exemplo, se você fizer o x igual a zero, quanto é que vai dar o y? Menos 4. Então vamos marcar aqui, ó, menos 4. Vamos marcar aqui 0, menos 4. Isso quer dizer que quando x é igual a 0, o y dá menos 4. Então esse pontinho aqui é um ponto do gráfico dessa função do segundo grau. Vamos pegar aqui um outro valor. Vamos pegar o x igual a menos 1.
Olha só, se você pegar o x igual a menos 1, quanto é que vai dar isso aqui? Isso aqui vai dar menos 1 ao quadrado, vai dar 1. 3 vezes menos 1 vai dar 3. Então isso aqui vai dar 1 mais 3, 4. Menos 4 vai dar 0. Então se você tiver o x igual a menos 1, o y vai dar 0. Então eu vou marcar esse ponto aqui, ó. É o ponto menos 1, 0. Opa, eu tenho que botar vírgula 0. Fiz feio, hein? Vamos botar direito aqui. Menos 1, vírgula 0. Então aqui menos 1. Aqui seria menos 2, menos 3, mas vamos deixar só o menos 1 ali marcado. Então esse ponto aqui é um ponto do gráfico dessa parábola aqui também. Dessa função do segundo grau. Que quando o x dá menos 1, o y vai dar 0. Tem algum outro ponto interessante? Eu vou marcar aqui o ponto x igual a 4. Olha só, se eu fizer x igual a 4, esses pontos foram escolhidos a dedo, tá? Vocês vão ver o que vai acontecer aqui. Se você fizer aqui o x igual a 4, olha o que vai acontecer. 4 ao quadrado, 16. 3 vezes 4, 12. 16 menos 12 dá 4. Menos 4 dá 0. Então, se você fizer o x igual a 4, vamos marcar aqui o 4. Ó. Isso aqui é o ponto 4, 0. E eu poderia marcar outros pontos, tá? Bom, se você fizer para um monte de valores de x e um monte, você ia achar os valores de y correspondentes, você ia marcar no gráfico e você ia encontrar mais ou menos isso aqui, ó. Feio, hein? Feio demais, mas acredite, é uma parábola. Então isso aqui é o gráfico dessa função do segundo grau, que é uma parábola, que é a união de todos os pontos que reúnem o x com o y correspondente. O que existe matematicamente, você não pode dizer nem fisicamente, porque isso é a matemática toda a imaginação, na verdade, né? Mas o x e o y poderiam estar representando tempo, espaço, alguma coisa assim. Poderiam, são duas variáveis reais. Isso, x é uma variável real, isso, y é uma variável real. O resto aqui não é nem x e nem y. É uma abstração matemática que tem na nossa cabeça, que a gente representa a relação entre o x e o y. Eu estou dizendo que aquele x está relacionado com aquele y. Agora eu quero comentar rapidamente sobre um terceiro sistema de eixos perpendiculares, que é o sistema de números complexos, tá? Vamos chamar de C. Números complexos ou números imaginários. O número complexo, ele é como se fosse uma expansão dos números reais. Você sabe que os números reais são representados numa reta, né? Os números complexos são representados num plano. Todo número complexo tem duas partes. Isso aqui, por exemplo, é um número complexo. Ele é um ponto qualquer de um plano, tá? A gente representa um número complexo. Por exemplo, deixa eu colocar um número complexo aqui. 3 mais 4i. 3 mais 4i? O que quer dizer 3 mais 4i? Quer dizer o seguinte, que esse número tem uma parte real que é 3. Essa é a parte real do número. E tem uma parte imaginária pura que é 4. A gente representa a parte imaginária pura aqui. E quem é esse i? Esse i é um número que dentro dos reais não existe, que é isso aqui, a raiz quadrada de menos 1. Você sabe que você não pode extrair a raiz quadrada de menos 1, né? Só pode extrair raiz quadrada de números positivos. Mas, como isso aqui tem muitas aplicações na eletricidade, na eletrônica, em telecomunicações, em sistema de controle, em análise de sistemas físicos, tem um monte de situações que você lida com fórmulas que envolvem números complexos. Você não vê aquele número complexo, mas as equações que você usa para trabalhar com certos sistemas usam números como esse. Então, esses números foram introduzidos na matemática por isso.
O número real você representa apenas com um eixo. O número complexo você representa por dois eixos. O eixo real seria para você representar a parte real daquele número. E o eixo imaginário. Então todo número complexo, vamos chamar aqui de Z, um número complexo qualquer, você escreve, vamos botar um exemplo aqui, como esse eu coloquei, 3 mais 4i, onde esse i é apenas esse número aqui, ó. Isso aqui é i. O i seria um número que não tem parte real nenhuma, a parte real dele é 0, e a parte imaginária dele vale mais 1. Então esse número aqui é o número i, muito prazer, ele é a raiz quadrada de menos 1. Então quando você tiver qualquer outro número complexo, são números que estão representados aqui nesse plano. Todos esses aqui são números complexos. Vou pegar um número complexo aqui específico. Pronto, esse número complexo aqui, 3 mais 4i, ele tem uma parte real e uma parte imaginária. A parte real dele é 3. E a parte imaginária dele é 4. Aqui no eixo imaginário, 4. Agora, quando você está representando um trinômio de segundo grau, ele não tem nada a ver com isso aqui. Eu só coloquei isso aqui de curiosidade. Os sistemas de eixos usados para representar os números complexos também são eixos perpendiculares. Agora, você não tem como colocar aqui o gráfico de uma função, isso não tem nada a ver. Quando você está falando em gráfico de função, você não está trabalhando com números complexos. Você tem aqui real e real. Como no caso dessa parábola feia que eu tracei ainda agora, né? Essa parábola é o gráfico da parábola, ela tem um x, que é um número real, e ela tem um y, que é um número real. A única coisa que essa situação tem em comum com essa é que você tem eixos perpendiculares, mas o significado desses eixos aqui são completamente diferentes. Gráfico de trinômio do segundo grau é um gráfico que tem x e y reais. Então não confunda com essa situação aqui de real e imaginário, que também são perpendiculares, mas não tem nada a ver. Não tem como você chegar e traçar uma parábola aqui. Não é para isso esse sistema de eixos. Nós vamos já calcular isso aqui, mas em linhas gerais, o que você tem que saber agora é que o gráfico de uma função quadrática tem a forma de uma parábola. Por exemplo, você pode ter uma parábola assim, você pode ter uma parábola assim. E tem alguns elementos importantes aqui que a gente tem que conhecer nesse gráfico, tá? Por exemplo, esses pontos aqui são chamados de raízes. Você sabe que raízes ou zeros são os pontos que fazem a função do segundo grau virar zero. Aqui também. No fim das contas, são os pontos onde o gráfico corta o eixo x. Então você, aqui nessa outra parábola, só que essa aqui está, como a gente diria no Rio de Janeiro, de cabeça para baixo, né? Parábola tem cabeça. Ou como é dito em São Paulo, de ponta cabeça. Não, parábola não tem cabeça. Então, o jeito matemático correto de falar é concavidade voltada para cima, concavidade voltada para baixo. Mas ambas podem ter raízes. Aqui existe um elemento importante do gráfico da parábola, que é esse ponto aqui, ó. Esse ponto aqui, que se chama vértice. Vértice. O vértice da parábola é onde a parábola assume o seu valor máximo ou o seu valor mínimo. É o ponto de simetria, né? É o meio da parábola. Isso aqui é uma outra coisa que a gente precisa calcular. Aprender a calcular isso aqui. E tem outro ponto interessante, que é o ponto onde a parábola corta o eixo y. Esse aqui, ó. Esse aqui é o ponto mais fácil de calcular. Muito fácil de calcular. Sabe como é que se calcula esse ponto? Se você fizer isso aqui, ó. Y é igual a ax2 mais bx mais c. Aí você faz o x igual a 0.
Porque o que é fazer o x igual a zero? É você, x igual a zero, corresponde a você estar com o x aqui nesse ponto, ou seja, é o ponto onde ela corta o eixo y, né? O ponto onde o gráfico corta o eixo y é o x igual a zero. Da mesma forma como os pontos onde ela corta o eixo x é a mesma coisa que fazer y é igual a zero, né? São os zeros da parábola. Você tem aqui esse outro ponto, que é o ponto onde corta o outro eixo, que você encontra ele fazendo x igual a zero. Esse ponto aqui é facílimo. É só você fazer aqui o x igual a zero, você vai encontrar que o y vale c. Então o c, que é um número independente, o termo independente da função, é o pontinho ali onde ele vai cortar aquele eixo. Por exemplo, se você tiver uma parábola do tipo y igual a menos x2 menos 3x mais 5, esse 5 é justamente esse ponto aqui, onde ele encontra, tá? É o mais fácil de encontrar. Claro, isso aqui tudo a gente vai mostrar matematicamente. Ah, e outra coisa, o que vai dizer se a parábola está com a concavidade para cima ou com a concavidade para baixo? O que vai dizer isso é esse A, é o coeficiente de x2. Isso aqui você vai ter quando você tiver o A positivo. Isso aqui você vai ter quando você tiver o A negativo. Né? Então tudo isso aqui a gente vai ver, mas em linhas gerais é isso aqui que acontece. Agora observe o seguinte, essas duas parábolas têm uma coisa em comum, elas têm raízes. Nem sempre uma parábola vai ter raízes, tá? Você pode ter uma parábola assim, ó. Essa parábola não corta o eixo x, então ela não tem raízes, ela tem raízes imaginárias. Você lembra disso quando você estudou equação do segundo grau no capítulo 13, né? Essa situação aqui corresponde ao delta negativo. Você sabe que quando o delta é negativo, a equação não tem solução. Digamos, não tem solução real. Ela não toca o eixo x. E aqui não, aqui você tem um delta positivo, é porque tem raízes. Então essas duas parábolas que eu coloquei aqui, elas têm o delta maior que zero. Delta maior que zero quer dizer que tem raízes, ou seja, vai cortar o eixo x. Isso aqui é o resumo, só que eu tenho que mostrar isso tudo aqui, senão fica chutado, né? Vamos mostrar isso. Olha, eu vou fazer algumas parábolas aqui. Primeiro eu vou fazer numericamente, tá? Com coeficientes numéricos. Depois a gente faz com A, B e C. Primeiro vamos fazer a parábola mais michuruca que tem, que é essa parábola aqui, que é a parábola y igual a x ao quadrado. Y igual a x ao quadrado. Olha, o gráfico da parábola y igual a x ao quadrado é assim. Ela passa por zero pela origem, né? Porque quando você tiver x igual a zero, o y vai dar zero também. E quanto mais você aumenta o x, mais aumentará o y, né? Por exemplo, se você fizer aqui o x igual a 1, o y vai dar 1. Mas se você fizer o x igual a 2, o y já vai dar 4. Né? E se você fizer o x igual a 3, o y já vai dar 9, né? Ela vai aumentar mais ainda. E se você fizer um menos 1, menos 2, menos 3, como você está elevando ao quadrado, você vai conseguir os mesmos valores, né? Por exemplo, se você fizer menos 1, você vai conseguir 1. Se você fizer menos 2, você vai conseguir 4 também, e assim por diante. Então, essa parábola y igual a x ao quadrado, o gráfico dela é assim. Vou fazer aqui bem simples. O vértice dessa parábola é a origem, e eu vou fazer aqui os eixos x e y. Então, isso aqui é o esboço do gráfico da parábola y é igual a x ao quadrado. Agora eu vou fazer uma outra parábola parecida. Eu vou fazer essa parábola aqui, ó. Y é igual a x menos 3 ao quadrado. Você observe que a fórmula dessa aqui é bem parecida com essa, só que ao invés de x, é x menos 3, né? O que vai acontecer com o gráfico quando você troca x
por x menos 3. Para você ter 0 aqui, nesse parênteses, o x tem que dar 3, né? Olha, o vértice da parábola, dessa parábola aqui, ele ocorre quando você tem x igual a 0. Né? X igual a 0, o y vai dar 0. Esse é o vértice. Agora, aqui para você ter essa situação, para você ter esse número igual a 0 e esse igual a 0, o x teria que ser quanto? O x teria que ser 3. Então, isso aqui é a mesma coisa que você pegar essa parábola e deslocar o vértice de 3 unidades. Ou seja, em vez de começar no ponto 0, ela vai começar no ponto 3. No ponto x igual a 3. Então, estão aqui os eixos x e y. O vértice da parábola está em x igual a 3, né? Porque se você tiver x igual a 3, isso aqui vai dar 0. 0 ao quadrado, 0, você vai ter o y igual a 0. Então, quando você troca o x por x mais 3, isso equivale a andar com um gráfico de 3 unidades. Essa parábola andou para cá. É isso que acontece. Se você trocasse o x por exemplo, x mais 1, seria equivalente a você pegar essa parábola e andar para a esquerda de uma unidade. Fazendo x igual a x menos 3, trocando x por x menos 3, você move esse gráfico para a direita de 3 unidades. Claro que você não está acostumado a mexer com isso. Isso aqui se chama translação de eixos, tá? Você muda o valor de x e muda o valor de y, somando ou diminuindo uma constante, e aí você anda para cima e para baixo ou para os lados com o gráfico. Agora eu vou fazer mais uma coisa aqui. Eu vou pegar essa fórmula agora e eu vou subtrair 4. Subtrair 4, eu vou ficar com uma outra parábola. Quando você subtrair 4 dessa expressão, o y vai diminuir de 4 unidades, porque isso aqui é o y. Quando você tirar 4, você vai descer 4 unidades. O vértice vai continuar aqui na direção do 3, só que ele vai descer 4 unidades. Então, em vez de estar com y0, ele vai ficar com y igual a menos 4, porque você desceu 4 unidades. Ela vai então fazer isso. Vai descer 4 unidades. Vamos fazer o gráfico aqui melhorzinho? Pronto. Então, primeiro era a parábola bonitinha, bem comportada, y igual a x ao quadrado. Aí eu troquei o x por x menos 3, ela andou para a direita 3 unidades, o vértice veio parar aqui, em cima desse ponto 3, 0. E agora eu diminui 4 unidades, então a parábola toda desceu 4 unidades. Está fora de escala, né? Desceu 4 unidades. E o vértice, o novo vértice agora é o ponto 3 menos 4. 3 menos 4. Vamos rearrumar isso aqui? Posso desenvolver isso, né? Isso aqui vai ficar x menos 3 ao quadrado. Isso aqui vai ficar x2 menos 6x mais 9, menos 4. Então, isso aqui vai ficar x2 menos 6x mais 5. Então, esse gráfico que foi mudado através dessas mudanças no x e no y, ele ficou assim. Esse gráfico é esse aqui. Observe o seguinte, quem são esses pontos onde os eixos são cortados? Esse ponto aqui, você obtém fazendo x igual a 0, né? Fazendo x igual a 0, quanto é que vai dar o y? O y vai dar, ó, fazendo x igual a 0 vai dar 5. O y vai dar 5. Então, esse ponto aqui é o ponto 0,5. 0,5. X igual a 0 e y igual a 5. E esses outros dois pontos aqui? Esses dois pontos são as raízes desse trinômio. Como é que a gente acha isso? Resolve, né? Resolve essa equação aqui, você acha. Ó, x2 menos 6x mais 5 igual a 0. Resolve essa equação, você acha essas duas raízes aqui. Quanto é que vai dar isso aqui? Ó, vou fazer por soma e produto. Produto 5 e soma 6. Quem são eles? 5 e 1. Ou 1 e 5, né? E qual é o sinal que eles vão levar? É o mesmo sinal, porque aqui é positivo,
tem o mesmo sinal. Que sinal é esse? É o sinal contrário ao do termo em x. Então vai ser mais 1 e mais 5. Então esses dois pontos aqui é 1 e aqui é 5. Quer dizer, x igual a 1, isso aqui seria o ponto 1, 0. E esse outro aqui é o ponto 5, 0. Então olha só como é que numericamente foi fácil a gente encontrar esses elementos todos, né? O vértice, a gente encontrou o ponto onde corta o eixo y e o ponto onde corta o eixo x. Agora é fácil, a gente começou com a parábola fácil, y igual a x2, a gente andou com ela para a direita e para baixo, ficamos com uma outra fórmula e a partir dessa fórmula a gente achou esses pontos todos aqui. Agora suponha que você tem uma fórmula pronta e você não sabe onde está o vértice. Como é que você encontraria? Você tem que fazer o seguinte, se você tem uma fórmula qualquer para o trinômio do segundo grau, por exemplo, vou botar uma outra fórmula aqui. Digamos que foi dada para você essa função do segundo grau e você tem que descobrir as raízes, o ponto onde corta o eixo y e o vértice. Tudo a partir daqui. Como é que você faz isso? Vou deixar anotado aqui. Y igual a x2 menos 8x mais 12. Muito bem, então vamos traçar o gráfico dessa parábola aqui. Veja bem, existe uma maneira simplória de traçar um gráfico. Essa maneira é você construir uma tabelinha de valores de x e achar valores de y correspondentes. Por exemplo, se você tiver aqui x igual a 0, o y vai dar 12. Se você tiver x igual a 1, isso vai dar 3. Se você fizer aqui x igual a 2, 0. Então você marca vários valores de x, vários valores de y, e aí você traça o gráfico. Você vai marcar no gráfico os valores que você calculou, e aí você traça a parábola. Agora, eu estou traçando aqui de uma outra forma. Qual é essa outra forma? A gente encontra 4 pontos importantes. Quais são esses 4 pontos importantes? São as raízes, o vértice e o ponto onde a parábola corta o eixo y. Então, estamos traçando de uma forma. Por quê? Porque depois eu vou mostrar as fórmulas que você usa para achar direto esses pontos. Então, vamos fazer mais essa aqui. Primeira coisa, as raízes. Fazendo as raízes aqui, é só você igualar a 0, né? Quem são as raízes disso aqui? Você faz x ao quadrado menos 8x mais 12 é igual a 0. E aí você acha as raízes. Que a gente já fez essa conta aqui outras vezes nessa aula, né? As raízes aqui são 2 e 6. X é igual a 2 e x é igual a 6. Então temos duas raízes aqui. Vamos marcar aqui 2 e 6. Outra coisa que a gente acha é o ponto onde corta o eixo y. O ponto onde vai cortar o eixo y é igual a esse número aqui, porque se você fizer x igual a 0, o y vai dar esse número. Então isso aqui seria 12. Finalmente a gente calcula as coordenadas do vértice, né? E aí tem uma fórmula para você achar as coordenadas do vértice, que eu vou dar essa fórmula ainda, mas por enquanto só esse aqui vamos fazer sem usar fórmula nenhuma, tá? Porque quando você esquece a fórmula, você tem que saber se virar, né? Qual é o princípio de você achar o vértice? É você completar os quadrados. É você transformar isso aqui no quadrado de alguém. X mais alguém ao quadrado. Quem seria um x mais alguém aqui ao quadrado? Isso aqui está aparecendo que é o quadrado de x menos 4, não é isso? Ó, x menos 4 é x2 menos 8x mais 16. Isso é x menos 4 ao quadrado. Só que aí você alterou, né? Você tem que, já que você jogou esse 16 aqui, você tem que subtrair esse 16 e você tem que colocar esse 12 aqui que já estava lá na fórmula. Então, nossa expressão vai ficar assim. Y é igual, isso aqui é x menos 4 ao quadrado.
E aqui você vai ter menos 4, né? Menos 4. Então, a partir desses dois números aqui, você acha as coordenadas do vértice. Quem são as coordenadas do vértice? Você vai fazer o x do vértice, é esse número que está aqui, só que com um sinal trocado, é 4. E o y do vértice é esse número que está aqui, depois do quadrado, com o sinal próprio dele, menos 4. Então, o vértice dessa parábola aqui é 4 menos 4. Eu já fiz um outro exemplo aqui de parábola que eu expliquei por que esses números aqui têm a ver com as coordenadas do vértice, né? Eu troquei x por x menos 3, aí a parábola andou para a direita, e aí eu joguei um número aqui para subtrair, aí ela desceu. Então o vértice ele fez isso, ele fez esses dois movimentos. Ele andou para a direita, o número que está aqui subtraído do x, e ele foi para baixo, o número que está colocado aqui. No caso aqui, menos 4, ela vai para baixo. Então, esse aqui é o vértice dessa parábola. 4 menos 4. 4 menos 4. Então, com esses 4 pontos aqui, a gente pode traçar a parábola com uma razoável precisão, né? Com uma razoável qualidade de desenho. Então, aqui as raízes estão nessa parte positiva do eixo X. Então, vamos fazer elas mais para cá um pouco. Pronto. O eixo Y aqui vai ter que passar ali no ponto menos 12. Menos 12. Não, mais 12. Vai ter que passar no ponto mais 12. Digamos que esse aqui seja o ponto mais 12, tá? Então, vamos marcar aqui, ó, isso aqui é 4, né? X igual a 4. Então, 2, 4, 6 são valores aproximadamente aqui iguais. 2, 4, 6. 2 e 6 são as raízes. Então ela vai passar aqui e aqui. E aqui o 12 é o ponto que você obtém quando você faz x igual a 0. Ou seja, onde ela corta o eixo y. E o vértice é o ponto 4 menos 4. Então 4 menos 4. Vamos fazer dentro da escala alguma coisa mais ou menos assim. 4 menos 4. Completa aqui, 4 menos 4. Então, esses são os pontos que estão na parábola. Vamos traçar isso aqui. Vamos ver se a gente faz o negócio aqui que não fique muito feio assim. E ela é simétrica, né? O vértice é um centro de simetria em relação ao eixo vertical da parábola aqui. Então, é isso aqui. Então tá aqui, pela última vez eu estou traçando o gráfico da parábola sem usar fórmula. Agora, veja bem, esse ponto aqui é fácil de achar. Esses pontos são fáceis de achar porque são as raízes. Agora, esse aqui dá um pouquinho mais de trabalho, que é o vértice, ele tem um jeito de calcular sem ser desse jeito aqui de completar os quadrados, tá? É usando uma fórmula. A fórmula para as coordenadas do vértice é a seguinte. O x do vértice é menos b sobre 2a. E o y do vértice é menos delta sobre 4a. Eu vou mostrar isso porque, tá? Mas vamos só, para exemplificar o uso da fórmula, vamos aplicar a essa parábola aqui. A gente achou o vértice completando os quadrados e achando esses dois números aqui. Agora vamos achar esses dois números usando aqui direto. Olha só. Essa nossa função do segundo grau aqui desse exemplo. x2 menos 8x mais 12. Então vamos ver aqui. O A vale 1, o B vale menos 8 e o C vale 12, né? Então o x do vértice é menos b sobre 2a. Quanto é que vai dar isso aqui? Menos b vai dar 4, menos b vai dar 8 sobre 2a, isso vai dar 4. Então o x do vértice é 4. Isso aqui é 4, como a gente já achou aqui, né? 4 apareceu aqui. E o delta, eu tenho que achar o delta para jogar aqui, para achar o y do vértice. Ó, o delta vale b2 menos 4ac
B2 menos 4AC, isso aqui vai dar 8 ao quadrado, 64, menos 4 vezes 12, que é 48. Então o delta não é para extrair raiz de delta, não. Deixa o delta inteiro aqui, tá? Sem raiz. 64 menos 48, esse delta dá 16. Então o y do vértice é menos delta. Então, no caso, vai ser menos 16 sobre 4A. O A vale 1, então isso aqui é menos 16 sobre 4. Isso aqui dá menos 4. Então, o y do vértice é menos 4. Então, tá aqui. 4 menos 4. Então, você acha as coordenadas do vértice direto usando essas duas formulinhas aqui. Se você esquecer, é só você fazer isso aqui. Completa os quadrados, tá? Agora, vamos mostrar por que essa fórmula funciona.